Minha visão sobre a urna eletrônica é de que ela é um mito. É um mito porque essa suposta alta tecnologia que ela tem, na verdade, não existe. Tecnologia é a capacidade de algum mecanismo, instrumento ou ferramenta de lhe entregar um resultado pretendido, um serviço, um efeito. Então, terá alta tecnologia aquilo que for capaz de lhe entregar o resultado que você pretende. Em se tratando de processo eleitoral, as fases do processo eleitoral são bastante distintas e o segredo do voto, do exercício do voto, ele existe para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. Perfeito, deve ser secreto. O sujeito deve votar reservadamente, privativamente, de modo que ninguém saiba qual voto ele deu. No entanto, o passo seguinte, de posse daquele voto, onde não está o nome do cidadão, onde não está a identificação do eleitor, esse voto deve ser apresentado publicamente para os fiscais, para as pessoas que estão ali com a função de investigar, de acompanhar, de modo que se veja qual é o destinatário daquele voto e a associação desse voto em favor do destinatário, para que se faça o cômputo, né, de quantos votos cada cidadão recebeu. Então, o exercício do voto é uma fase, é uma etapa, e de fato tem que ser secreto. Mas a contagem tem que ser pública. É um ato administrativo. A Justiça Eleitoral, quando desenvolve o processo eleitoral, quando administra o processo eleitoral, ela está se desincumbindo de uma tarefa de caráter administrativo, como qualquer agente do executivo. E qualquer ato administrativo de qualquer agente público deve ser público, porque o poder emana do povo, a soberania é do povo. Você dá publicidade aos atos dos agentes públicos porque é uma forma de se prestar contas a quem tem de fato o poder. Ou nós somos uma república democrática, ou somos o quê? Uma granja? Não somos cidadãos, somos animais preparados para o abate, é isso? Estamos sendo alimentados para o abate? Se somos cidadãos e se de fato estamos num Estado democrático de direito, se estamos numa república, num Estado de direito, então todo o ato administrativo deve ser público e a contagem do voto deve ser pública. Nem em condomínio se aceita contagem de voto secreta. Imagine para a direção dos interesses da nação. A verdade é que a urna eletrônica rouba do cidadão a sua própria cidadania, porque cidadania é princípio fundamental da República e cidadania se exerce na escolha de um representante pelo voto. Então, o instrumento da escolha, o voto, deve ser processado da maneira mais fiel, mais limpa possível. E só existe segurança no processo jurídico se a apuração, se a contagem for pública. E a urna eletrônica, esse mito, esse cavalo de Troia, que é a urna eletrônica, ela é incapaz de realizar o processo eleitoral. Incapaz, porque o processo eleitoral implica em permitir o voto secreto e executar a contagem pública. Essa ferramenta é incapaz de fazer isso. E o que eles fizeram? Maliciosamente, estenderam o segredo do exercício do voto à contagem. Mas são etapas distintas, etapas regradas por princípios jurídicos distintos. Então a urna é um mito, ela é muito moderna, mas é ineficaz, é inútil para realizar o processo eleitoral. É como se você tivesse diante de si um prato de sopa e ao invés de uma colher, porque colher é uma coisa muito antiga, alguém lhe entregasse um iPhone da última geração e dissesse para você: use esse iPhone para você tomar a sopa, porque o iPhone é de altíssima tecnologia, mas ele é inútil, ele é incapaz de fazer o que a colher faz. É esse o problema da urna, simplesmente isso. Há 20 anos estamos sendo enganados. A contagem dos votos tem que ser pública. Quando a urna, no final do dia, emite o boletim de urna, chamado BU, ela já executou a fraude, porque ela já fez o cômputo dos votos. Ela já vinculou os votos a cada destinatário. E ninguém é capaz de provar que essa vinculação se deu de modo fiel, respeitando a vontade do eleitor. E o importante é perceber que o ato
ato jurídico da contagem, ou melhor, o fato jurídico da contagem, ele é um fato. Ele não é a máquina, ele não é o software, ele não é o instrumento. Ele é o fato jurídico. Assim como a morte não é o cadáver. O sujeito morreu na rua atropelado por um carro. O fato jurídico é a morte. Não é o cadáver, não é o carro. É a morte. E se você não tiver como provar que como esse fato se deu, você não consegue trazer isso para o plano jurídico. Você precisa dar corpo. Esse é o papel da prova. A prova dá corpo ao fato jurídico. E o que nós temos? A contagem. A contagem é o fato jurídico. E o que acontece? A contagem é feita às escuras. A contagem é feita às escuras. A ferramenta, a máquina e o seu software não são o fato jurídico. Então o fato jurídico se perde. É por isso que dizem, mas não provaram fraude na urna. Claro, nunca vai se provar, porque o fato jurídico não está lá. A urna é uma fraude em si mesma, porque ela conta voto em segredo. Isso é uma fraude. Não interessa se roubaram o voto numa urna lá no interior do Amazonas, não é disso que está se falando. Olavo de Carvalho já disse isso faz muito tempo. É como se houvesse um plano para matar a sua mãe. Não interessa se o plano foi bem executado ou não. O plano em si é criminoso. A urna eletrônica é criminosa. Ela em si é criminosa, porque ela conta voto em segredo. E a Constituição Federal põe como princípios a cidadania, a publicidade. A lei de informações determina que a informação a ser dada ao cidadão deve ser entregue de modo fácil e compreensível. Ninguém é obrigado a ser formado em tecnologia da informação para entender a contagem do voto. É por isso que em países altamente desenvolvidos se vota em papel, com caneta e urna de lona. Porque o cidadão tem o direito de fiscalizar o processo, de entender o processo. Hoje os fiscais fazem um papel de palhaços, porque eles não podem ver o processo. Não há fiscalização. E essa mentira que a Raquel Dodge está inventando agora, de que a impressão do voto fere o sigilo do exercício do voto, é porque ela está fazendo essa artimanha, essa tramóia, de aplicar ao exercício do voto, que é sigiloso, transferir esse sigilo à contagem. Não existe ato jurídico que seja válido se for secreto. O segredo, o sigilo, é exceção. Toda legislação interpretada sistematicamente coloca o sigilo como exceção. Só é possível fazer um ato público em sigilo se houver fundamentação legal para isso. A regra geral é a publicidade, em defesa do interesse da nossa cidadania. O cidadão escolhe os seus representantes. Esse processo tem que ser completamente compreensível ao cidadão. Essa é a questão. Não podemos ficar discutindo software, criptografia, nome de empresa, aquela empresa. Não interessa. A contagem de voto em segredo é injurídica, é nula, é inconstitucional. Não interessa se vai contar voto com um unicórnio cor-de-rosa, se vai ser com urna, se vai ser com cédula de papel eletrônico ou não. A contagem, voto a voto, tem que ser pública.